Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, Disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares e principalmente se dedicando aos estudos. Estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, os cálculos químicos. Um pouquinho de matemática, nessa química que vocês tanto gostam, tudo bem? E na aula de hoje, nós estaremos revisando os cálculos químicos através da resolução de questões. Então, nós vamos ter uma série de questões, aí nós vamos responder, comentar e explicar direitinho, de forma que vocês vão compreender e fixar esse conteúdo, esse tópico, os cálculos químicos. Tudo bem? Antes de partir para as questões, vamos fazer uma breve revisão dos cálculos químicos. Quais são as grandezas relacionadas a esses cálculos? Bom, as grandezas são as seguintes: massa atômica, massa molecular. Massa atômica é a massa do átomo, tudo bem? Partindo do ponto, né, que essa massa atômica ela vai ser expressa em U, unidade de massa atômica, e esse U corresponde a uma fatia do carbono 12. Então, o carbono 12 vamos imaginar como uma pizza de 12 pedaços, 12 fatias. E uma fatia dessa pizza, ou seja, do carbono 12, corresponde a uma unidade de massa atômica. Bom, se um determinado átomo, por exemplo, o átomo de oxigênio, vai precisar, se a gente colocar numa balança, 16 fatias dessa pizza, ou seja, 16 unidades de massa atômica. Então, nós podemos dizer que a massa atômica do átomo oxigênio equivale a 16 U. Bom, e a molécula? A massa molecular. A molécula é um combinado de átomos. Por exemplo, a água, o H2O, são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O hidrogênio equivale a 1 U, certo? Se nós temos dois hidrogênios, 2 unidades de massa atômica. O oxigênio equivale a 16 U. Então, nós temos um oxigênio, 16, mais 2 hidrogênios, mais 2 U. 2 mais 16, 18. Então, a massa molecular da água, 18 U, 18 unidades de massa atômica. Tudo bem? Além disso, nós trabalhamos em um vídeo anterior a grandeza denominada número de Avogadro, que equivale ao 6,02 vezes 10 elevado a 23. Átomos, moléculas, mas podem ser íons, elétrons, tudo bem? O número de Avogadro ele é um fator de conversão. Nós vamos, através do número de Avogadro, transformar os 18 U da água em 18 gramas. E com isso nós vamos chegar à massa molar através do mol. O mol é a grandeza que expressa a quantidade de matéria, equivalente àquela unidade de massa atômica. Então, se nós temos para a água 18 U, então, se tivermos 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, essa quantidade vai, entre aspas, pesar lá na balança 18 gramas. Aí 18 gramas vai ser a massa molar da água, 18 gramas por mol. O mol da água, que equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, essa quantidade de moléculas vai gerar uma massa de 18 gramas. E nós podemos também determinar o número de mols. A quantidade de mols presentes em uma amostra, em uma determinada massa de uma substância, em um determinado
volume, né? Através da densidade, podemos chegar à massa e assim determinar a quantidade de mols, o número de mols. Todas essas grandezas citadas vão compor os cálculos químicos. Show de bola? Então, através dessa breve revisão, vamos à resolução de algumas questões. Bom, primeira questão. A análise de um amálgama usado na restauração de dentes revelou a presença de 40% em massa de mercúrio, certo? Prata e estanho vão completar os 100%. Um dentista que usa 1 grama desse amálgama em cavidades dentárias de um cliente está, na realidade, usando quantos gramas de mercúrio? Quantos átomos de mercúrio estão sendo colocados nas cavidades dentárias? Então, nós temos aqui duas perguntinhas. Outra coisa que sempre vai estar acompanhando as questões são as informações, os dados. Dados: massa atômica do mercúrio, símbolo Hg, 200U, e a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Alex, mas em um slide anterior você colocou 6,02. Beleza. O correto é 6, na verdade o correto é 6,023. Tudo bem? Só que a maioria das questões relacionadas aos vestibulares vão fazer essa aproximação para 6 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? A nível de ensino médio, não vai gerar muitos problemas essa aproximação. Então, vamos à resolução. A questão fala que 1 grama do amálgama possui 40% em massa de mercúrio. Então, do total, 100%, 40% vai corresponder à massa de mercúrio. Se nós temos 1 grama dessa liga, né, desse amálgama, esse 1 grama vai representar, né, vai equivaler a 100%. Então, x gramas aos 40%. Regra de 3 simples, meios pelo extremo, x vai ser 1 vezes 40 dividido por 100. Essa continha é fácil de ser feita, nós vamos cortar um zero de cima com um zero de baixo, então vai ficar 4 dividido por 10, e 4 dividido por 10 é só deslocar vírgula uma casa para a esquerda, 0,4 ou 0,40. Essa é a massa somente do mercúrio. Dito isso, quantos átomos vão corresponder a essa massa? 0,4 gramas. Bom, aí nós vamos agora recorrer à massa atômica do mercúrio. O mercúrio tem massa atômica 200U, né? Que podemos converter para 200 gramas. Então, 200 gramas, que é a massa molar do átomo de mercúrio, vai corresponder ao número ou constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Primeira linha montada. A segunda linha vai estar relacionada com o problema. 0,4 ou 0,40 gramas de mercúrio vai corresponder a um Y. Tudo bem? Novamente, regra de 3 simples. E boa parte dos cálculos relacionados aos cálculos químicos, nós vamos resolver por meio da regra de 3. Show de bola? Então, quem vai ser Y? 0,4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 200. Tudo bem? Bom, esse 200, turminha, eu posso escrever como 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque 10 ao quadrado equivale a 100. 2 vezes 100, 200. Tudo bem? Aí, olha só, eu posso simplificar agora o 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, nosso cálculo ficou assim, 0,4 vezes 3, que vai dar 1,2, show? 10 elevado a 23 dividido por 10 ao quadrado. Com essa simplificação, né, de fração, a gente acabou, né, simplificando o cálculo. Bom,
Divisão de potência de mesma base. O que nós sabemos? Vamos conservar a base, que é o 10, e vamos subtrair os expoentes. 23 menos 2, 21. 1,2 vezes 10 elevado a 21 átomos de mercúrio presentes, né, em um amálgama de 1 grama. Tudo bem? Turminha, a priori, né, ou a princípio, você pode, nossa, são muitos cálculos. Mas se tivermos calma e a matemática em dias, né, a gente vai conseguir, né, simplificar os cálculos e aí o cálculo vai ficar bem mais fácil. Show? Vamos para a próxima questão. A glicose é um açúcar de fórmula molecular C6H12O6. O número de moléculas existentes em 1 kg de glicose é de aproximadamente, ok? Os dados, as informações, nós temos aqui as massas atômicas. Geralmente, essas massas atômicas serão fornecidas. Carbono vale 12, o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16. E também a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Com base nisso, olha só. Primeiramente, turminha, nós vamos precisar encontrar a massa molar da glicose. Observe que o problema ele nos forneceu, né, a fórmula molecular, C6H12O6, tá bom? Então, nós temos 6 carbonos. Carbono vale 12. 6 vezes 12, 72. Nós temos 12 hidrogênios. 12 vezes 1, 12. E 6 oxigênios. 6 vezes 16, 96. Fazendo aqui a sominha, vai dar 180. 180 gramas por mol, massa molar da glicose. Tudo bem? Então, 180 gramas, que equivale a 1 mol, e o mol é 6 vezes 10 elevado a 23, nesse caso, moléculas. Tudo bem? Essa linha é a linha que nós conhecemos. A pergunta, em 1 quilo, a massa molar ela é expressa em gramas. Então, eu vou ter que transformar esse quilo em gramas. Sabemos que 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, eu escrevi aqui, turminha, 1000 gramas equivale a X. X moléculas de glicose. Então, mais uma vez, regra de 3 simples. Meios pelo extremo, quem vai ser o X? Já isolando ele. Vai ser 1000 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido pela massa molar, que é 180. Show de bola, turminha? Bom, o 1000 podemos escrever como 10 à terceira, tá? 6 dividido por 180, 0,033, vezes 10 elevado a 23. Feito isso, olha só, 10 elevado a 23 vezes 10 à terceira vai dar 10 elevado a 26, 0,033 vezes 10 elevado a 26. Professor, não foi assim que você escreveu. Calma aí. 0,033 eu posso escrever em notação científica. Para isso, eu vou deslocar a vírgula duas casas para a direita. Quando eu faço isso, eu vou diminuir em 2 unidades a nossa potência. Era 26, menos 2, 24. 3,3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de glicose, que vai corresponder à letra A da nossa questão. Então, questão bem simples e se a gente, não querendo puxar ou querer facilitar a química, mas eu posso dizer que realmente os cálculos são muito simples a partir do momento que a gente compreende a teoria. Tudo bem? Vamos para mais uma questão. O volume de etanol, quem é o etanol? C2H5OH. Necessário para encher o tanque de um automóvel é 50 decímetros cúbicos.
calma aí. Decímetros cúbicos corresponde a litro. Então, quando falamos 50 decímetros cúbicos, 50 litros. Calcule o número de moléculas de etanol contidas nesse volume. Então, quantas moléculas estarão presentes no tanque desse automóvel? Mais uma vez, quais são as informações? Densidade do etanol, 8,0 vezes 10 elevado ao quadrado, gramas por decímetro cúbico. Constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. E as massas atômicas do carbono, do hidrogênio e do oxigênio estão aqui na tela. Se você quiser printar, é agora, 1, 2, 3, feito. Então, vamos à resolução. Bom, aqui nós temos alguns detalhes a mais, né? Alguns detalhes que precisamos ter um certo cuidado. Bom, a questão fala que nós vamos encher o tanque de um automóvel com etanol. O tanque do automóvel corresponde a 50 decímetros cúbicos. 50 decímetros cúbicos são 50 litros. Então, nós vamos utilizar um volume, mas a questão está pedindo massa. Na verdade, a questão está querendo saber quantas moléculas. E as moléculas, a gente vai precisar da massa do etanol. Tudo bem? Para isso, então, para encontrar essa massa, nós vamos usar a fórmula da densidade. Por isso que a questão nos forneceu a densidade do etanol. A densidade é a relação entre a massa da solução pelo volume da solução. Tudo bem? Como nós queremos a massa, então eu vou isolar o M, certo? Isolando o M, quem vai ser a massa? Será a densidade vezes o volume. A densidade, 8 vezes 10 elevado ao quadrado. E o volume? O volume foi de 50 litros. 50 litros, turminha, eu escrevi como 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50. Bom, feito isso, olha só. 8 vezes 5, 40. 10 ao quadrado vezes 10, a gente conserva a base e vamos somar os expoentes. 2 mais 1, 3. 40 vezes 10 elevado ao cubo, elevado à terceira. Também eu posso escrever esse 40 vezes 10 elevado à terceira como 4 vezes 10 elevado à quarta. Como? Que é 40? 4 vezes 10. Aí vai ficar 10 vezes 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta potência. Então, nós temos 4 vezes 10 elevado à quarta potência gramas de etanol. Show? Com base nisso, agora nós vamos determinar a massa molar do etanol. São 2 carbonos, 2 vezes 12, são 6 hidrogênios, 5 mais 1, então 6 vezes 1, e 1 oxigênio, 1 vezes 16. Multiplicando, turminha, e depois somando, vamos chegar a 46 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do etanol, certo? Algumas questões já vão te fornecer essa massa molar, outras questões vão te fornecer as massas atômicas e aí você vai determinar a massa molar. Agora, o cálculo da quantidade de moléculas. Eu vou pegar a massa molar, 46 gramas, que vai corresponder ao mol, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Qual é a massa real presente no tanque? 4 vezes 10 elevado à quarta potência. Então, essa massa vai corresponder a X moléculas. Regra de 3 simples. Novamente, vou isolar o X. 4 vezes 10 elevado à quarta potência, vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 46. 4 vezes 6, 24. 10 à quarta vezes 10 elevado a 23, 10 elevado a 27, dividido por 46. Vamos fazer agora a divisão. 24 por 46, 0,52, vezes 10 elevado a 27. Não está escrita a notação científica. Para escrever em notação científica, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Com isso, diminuir em uma unidade a potência. 5,2
vezes 10 elevado a 26 moléculas de etanol. Show de bola, muito simples e fácil de resolver. Essa foi a nossa aula. Turminha, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!